Entendi. Fala aí, pessoal. Fala aí. Como é que tá o pessoal já preparado para nossa madrugada insana? E aí, Boa meus... noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem mais está aqui com a senhor. gente? Deixa eu ver. Josimar, Dani, Salete, Carol. Áudio tá ok? Áudio tá ouvindo, beleza? Tudo certinho? Legal, legal. Bem, pessoal, separamos para vocês aí, né, para o pessoal da madrugada, né, que está estudando ainda, está, né, levando a sério o concurso, tá? Eu recebi várias mensagens, pessoal, pô, mas professor, eu vou viajar amanhã, né? Cara, concurseiro não tem essa folga de feriado não, cara, né? O feriado é para estudar dobrado, né? Então, para quem vai ficar aqui pela cidade para estudar, a gente preparou essa sériezinha de cinco questões. Deixa eu só dar uma colorida aqui, né? Tirar esse efeito. Pronto, agora tá mais animado, agora tá mais animado, né? Senão o pessoal nem vai dormir à noite. Olha só, separei para vocês 5 questões. Eu diria que são 5 questões até pesadas, para a gente poder, né, orientar vocês aí para a prova da Polícia Civil. É claro, né? Tem alguns tópicos ali, alguns assuntos que valem para outros concursos, né? O pessoal sabe que a gente está focado nesse momento, pensando justamente na Polícia Civil do Paraná. Então, uma questão de hardware, uma questão de Linux, uma questão de planilha, uma questão do Calc, né? Uma questão do Writer e uma de internet. Perfeito? Materialzinho, acho que eu já passei para vocês, coloquei lá no grupo, né? Até fico feliz aí que a participação do pessoal do grupo tá legal, né? Os professores estão postando algumas dicas, né? Eu mesmo coloquei hoje uma dica legalzinha lá sobre a figura do PROC-V, né? Como é que funciona a procura na vertical e na horizontal. Então, não esquece de acompanhar a gente lá pelo grupo no WhatsApp. Perfeito? Essa aula está sendo gravada e ela vai ser postada depois no YouTube, né, para você poder assistir outras vezes. Eu só vou pedir um pouco de paciência, porque, na verdade, a aula, por exemplo, de terça-feira, né, e a do Fabrício, foi segunda? Foi segunda?
parece que teve alguns probleminhas, não é que alguns não estão conseguindo assistir a aula. Fui lá, tentei cadastrar o e-mail, o YouTube está com algumas instabilidades aí, está dando alguns probleminhas, tá? Mas acredito que em seguida já regulariza, a gente consegue, se alguém não está conseguindo ver, a gente já coloca de forma correta, perfeito? Ao menos foi o que o pessoal comentou comigo, que não tinha conseguido. Vamos ver o que a gente consegue já para no feriado você poder assistir essas aulas. Bom, bem, então vamos lá. Chegaram a dar uma olhada na lista? O que vocês acharam? Né? Vamos tentar resolver as questões? Opa! Né? Chegando mais um colega agora, Marcelo. Quem está aqui? Marcelo, Carol, Josiane, Josimar, Salete. E a Dani, tá? Beleza. Então, aos poucos vai chegando mais gente aí, né? Lembrando que essa é uma aula que eu pretendo fazer toda sexta-feira, tá? E é uma aula free. Então, não há, né, não há problema nenhum, vem, assiste depois a gravação, tá? Ela é de graça mesmo. Tranquilo? Vamos ver se a gente consegue. Eu fazia antes o Domingão do Marcião, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa sexta aí, madrugada insana, tá? Para substituir, beleza? Vamos lá, primeira questãozinha nossa. Olha só, vê o que você acha dessa questão. Falando sobre SSD. Embora os discos rígidos, HD, sejam ainda muito utilizados, as unidades de estado sólido, né, o Solid State Drive, vem cada vez mais sendo utilizada. Comparando com os HDs convencionais, tá? Com os SSDs, o que a gente tem de diferença? A vida útil do SSD é maior do que a do HD. Bom, então é para marcar o que está certo, né? Então, vamos ver. A vida útil do SSD é maior do que a do HD. Na verdade, as duas têm uma vida útil até meio curta, se a gente for pensar, né? O HD por volta de 4 a 5 anos, né? E o SSD de 5 aí a 6 anos. Eu tive recentemente um caso de um problema no computador meu, que eu estou com um HD e já estava 9 anos. É claro que a gente fala isso é uma estimativa, né? Conforme você usa, você pode diminuir ou pode aumentar. Mas o que acontece? Como o SSD, ele não tem peças móveis e ele não trabalha de forma magnética, ok? Eu diria que a vida útil dele, ele leva em conta a quantidade de gravações e regravações que você faz, tá? Então, por isso, essa estimativa de por torno de 6 anos. Um pouco maior do que a do HD. O HD, o problema, né? Justamente a camada magnética se desgasta, as peças móveis, qualquer batida, qualquer colisão pode causar algum dano, né? Então, realmente, ele vai ter uma vida útil menor, o HD. E o SSD, como você viu aqui, é uma vida útil maior, tá? Mas o problema aqui, pessoal, é o seguinte: para efeito de prova, esse 4 a 5 anos, 5 a 6 anos, cara, é uma possibilidade muito grande, muito grande. E isso depende do modelo do SSD, o modelo do HD, tá? Então, a gente não gosta de falar de vida útil, tá? Com relação a esses dois tipos de dispositivo. Eu diria que os dois teriam de forma semelhante. O que o SSD dá uma vida maior é porque, né, você, na verdade, a forma que você vai usar, né, ela proporciona menos chance, menos risco a danos, ok? Vamos tentar achar uma outra alternativa, mas essa aqui não está errada, não. O consumo do SSD é maior do que do HD. Como assim consumo? Consumo em que sentido? Ele deve estar falando de consumo de energia, né? Consumo de energia, tá? Bom, então você vai ver que para um notebook, né, onde você cuida sempre ao máximo a ideia da bateria, tá? O SSD consome menos energia. Ele consome menos energia, a alimentação para ele, consome menos energia porque ele não aquece, então não precisa do cooler,
Então, realmente, né, tudo relacionado a ele precisa de uma carga menor. Precisa de uma carga menor. E aqui falou que o consumo é maior. Então, essa aqui dá para arriscar de cara. O preço por bit de armazenamento do SSD é menor do que do HD. Não, na verdade é o contrário. O gasto que você tem, o valor no qual você paga por um SSD é maior, proporcional. Você compra um HD de 1 tera por seus 300, 400 reais e você vai pagar por um SSD na faixa de 600, 700, até 1.000. Claro, aí vai de novo com a história. Marca, né? Qualidade, né? Então, mas você vê que o custo por bit armazenado do SSD é maior, combinado? Então, tá errado, tá errado. A gente brinca, né? Como o SSD é tudo de bom acaba saindo mais caro. Então, risca aqui. Que mais? O tempo de leitura e escrita no SSD são maiores. Esta é a pegadinha típica. Tempo de leitura, tempo de gravação maior significa lentidão, lentidão. Imagine que o tempo que eu levo para chegar em casa, né, se eu for caminhando, é meia hora. Se eu for de carro, é 15 minutos. Então, o que acontece? De carro é mais rápido. O tempo menor significa rapidez. O tempo maior significa lentidão. É o tempo que demora para acessar, para ler, para gravar os dados. E o SSD tem essa característica de ser mais rápido. Então, pode riscar a letra D. Agora, os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas. Olha só, o SSD é mais resistente, que de certa forma acaba gerando o quê? Uma vida útil, acaba gerando uma vida útil maior. Mas eu não estou pensando essa vida útil com relação a problemas, desgaste da camada magnética. Não, eu estou pensando quanto a leitura e gravação. E aí é pau a pau. É que, na verdade, o HD tem mais chance de dar problema. Tá? Então, eu diria que as duas, de certa forma, estão certas. Mas, se eu for levar em consideração que, né, o SSD, se você usar de forma, digamos, correta, e o HD, se você usar também de forma correta, acaba que o HD ganha, porque você pode gravar e regravar mais vezes, ok? O problema do HD são as peças móveis. É essa camada magnética que o mau uso, você desligar de forma errada, você diminui o tempo de vida dele. Mas se você usar de forma correta, pega o meu exemplo, o HD durou 9 anos, em vez de durar os 4, 5, durou o dobro praticamente. Tá? Então, aqui a letra E é incontestável. A letra E é incontestável. Realmente, o SSD é mais resistente. Por quê? Porque não tem peças móveis e não trabalha de forma magnética. É uma memória semicondutora. Então, questãozinha chata, mas a resposta é letra E. E é a mais correta. Ok? Dúvida aí, pessoal? Dúvida aí? Josiane, tranquilo? Show? Josmar, beleza? Dani, Salete, Marcelo, quem mais? Carol, tranquilo? Tudo ok. Boa. Então tá bom. Bem, vamos para a próxima? Cara, a próxima é de Linux. Você sabe que a parte de Linux, a gente acredita que a Federal do Paraná, ela venha cobrar ou diretório ou comando. E comando, eu não acredito que ela vá cobrar um comando exagerado. Pode cobrar um comando básico. O que seria um comando básico? Criar um diretório, excluir o diretório, listar o conteúdo de um diretório. Isso é comando básico, ok? Só que eu acho que ela pode querer enfeitar. Essa é uma questão enfeitada. Vamos lá?
Olha só, questão sobre Linux. No ambiente Linux, considere os arquivos arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e arquivo 11 e arquivo 4, só que o arquivo 4 é outra extensão, né? Todos são TXT e o arquivo 4 é outra extensão. Armazenadas dentro do diretório /usr/arc. E eu estou dentro desse diretório. Tanto é que se eu der pwd, ele vai informar que eu estou dentro do diretório. É, pwd informa em que diretório você está. Ok? Então tá, eu estou dentro do diretório e aí eu vou usar o seguinte comando. Ó, 1, 2, 3 e 4. Todos são um comando ls. ls é arroz em festa. ls, todo mundo sabe o que faz o ls. ls é para listar o conteúdo de um diretório. Ele já mostrou, eu sei o que é o conteúdo. Tá? Mas o que ele está perguntando? Vamos ver, vamos ver. Quais são as variações, qual é o enfeite do ls? Vamos dar uma olhadinha no enfeite. ls arc interrogação .txt para listar todos os arquivos que começam com o nome arc e que tenham qualquer caractere no lugar do coringa e terminem como txt. Só detalhe, qualquer caractere, né? Não é qualquer quantidade de caractere. Esse coringa, esse interrogação, pessoal, esse interrogação, ele vai ser usado por um único caractere. Então, veja só, quem que ele vai listar nesse caso? O interrogação, ele vale um caractere. Ele vai trazer arc1 txt? Vai. Ele vai trazer arc2 txt? Vai. Ele vai trazer arc3? Vai. Ele vai trazer arc11? Não! Porque arc11 tem 2 caracteres. Ele vai trazer arc4 new? Não, não. Tá? Mas realmente, ele vai trazer todos que começam com o nome arc e depois tem um. Não está muito claro, né? Mas tem qualquer, não é qualquer quantidade, é qualquer caractere. Tá? Pode ter o número 1, número 2, número 3, mas não pode ter o número 11. 11 ele não vai aceitar, porque no caso, o interrogação, o coringa interrogação, né? Ele só pode ser substituído por um caractere. Um está certo. Um está certo. Ok? Vamos ver a 2? Vamos analisar a 2. ls arc e entre colchetes, um hífen, é para ser um hífen 6. Tá? Hífen 6. E aí? O que ele faz? Um hífen 6. Ele vai exibir todos os arquivos que começam com o nome arc, tranquilo, tá? Nome arc, que tenham qualquer número no intervalo de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 6. 11 não vai. 11 não vai. Tá? E que termina também como TXT. Então, veja, no lugar da quarta letra, arc alguma coisa, né? A quarta letra pode ser qualquer coisa entre 1 e 6. 1 e 6. Neste caso, se obtém uma filtragem mais exata, pois o coringa interrogação especifica qualquer caractere naquela posição. Tá? Então, poderia ser uma letra, poderia ser um outro caractere qualquer. Agora, aqui é um número de 1 a 6. Um número de 1 a 6. Ok, correto. Que neste caso, né? Neste caso, continua sendo arq1, arq2, arq3, arq4 não, porque é new. Ok? Então, o 2 está ok. Risca, opa. O 2 está ok, risca aqui. Vamos ver o 3. Qual é a diferença? A diferença de hífen 6 para 4,6
5. 4,5. Veja, o 4,5 é que eu estou dizendo que o caractere que vai estar depois do arc pode ser o caractere 4 e pode ser o caractere 5. Eu estou dizendo quais caracteres podem, ok? No nosso caso, ele não vai listar nada, então, né? Não vai listar nada. Ah, perdão. New. Então, ele só vai trazer o arc 4 new. O arc 4 new. ls arc 4,5 new, para listar todos os arquivos que começam com arc, contenham caracteres na posição 4 e 5. E, não é a posição 4 e 5, na posição 4. Na posição 4, depois do arc, a posição 4. O caractere que pode ser um 4 ou um 5. Ok? Então, não é, isso aqui não é a posição. Isso aqui é o tipo de caractere que pode ter. Isso aqui é o tipo de caractere que pode ter. Ok? A posição, ó, um arc, 1, 2, 3, e aí depois ou um 4 ou um 5. Então, fala. Alguém? Não? Não? Se fosse alguma dúvida. Vamos lá. Então, veja. A 3 está errada. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o quadro branco. Imagine que o arquivo ele tem que ter A, R e Q. Ele vai ter uma outra posição, que pode ser o número 4 ou pode ser o número 5. E ele tem como extensão new. É isso que aquele comando disse. É isso que aquele comando diz. Quando ele falou ls, arc, e entre colchetes, o 4 e o 5, eu estou dizendo que eu quero que liste todos os arquivos que começam com arc e depois na próxima posição ou tem um 4 ou tem um 5. E a extensão é new. Legal? Tranquilo, melhora aqui o entendimento. Show. Então vamos lá. Já risquei a 3, né? Risquei a 3. Vamos ver a 4. Vamos ver a 4. ls arc asterisco. Asterisco vale qualquer quantidade de caracteres para exibir os mesmos arquivos que o comando ls arc e interrogação. Não, porque no arc e interrogação, lembra, esse aqui ele não traz, né? O 11 ele não traz. Porque ele tem que ter um caractere depois, só um. O interrogação só pode ser substituído por um. E o asterisco pode ser substituído por N caracteres. Então, não traz o mesmo resultado. Se não traz o mesmo resultado, realmente, a nossa resposta aqui é C. C. Tranquilo? Beleza. Entendemos essa ideia da listagem, o uso dos coringas, né? Interrogação, asterisco, entendemos isso? Tranquilo. Meninas, rapazes, Marcelo tá quietinho. Marcelo, tá acompanhando aí? Tranquilo? Josimar também? Beleza. Vamos agora para uma questão de planilha. Nessa questão de planilha, isso aqui foi até a pedidos. Nossa colega Salete, né, comentou sobre essa questão, pediu para a gente incluir ela no comentário. Legal, vamos lá. O que essa questão trata? Sobre uma função C. Mas é uma função C que, na condição, tem outra função, a tal da função E. Beleza. Mas não bastasse isso, esta fórmula que eu tenho no K1, ela vai ser copiada para o J2. Então, meus amigos,
Não adianta você pegar e resolver esta aqui. Não. Essa aqui está no K1. A primeira coisa que você tem que fazer é resolver o que está no... copiar para o J2 e ele quer o resultado do J2. Ih, professor, agora complicou, agora encrencou. Não entendi. Vamos por partes. Vamos por partes. Quadro branco. Vamos reproduzir aqui a função que está no K1, tá? A função que está no K1 é a função C, onde dentro desse C nós temos o quê? Outra função que é a função E. Primeira premissa, né? Primeira condição, B2 ser maior que C2. Ponto e vírgula, segunda premissa, segunda condição, o D3 ser menor do que o E3. Fecha. Tu concorda que a função E, para dar verdadeiro, as duas têm que ser atendidas. E se der verdadeiro, ele vai trazer aqui, ó, o resultado de D1. E se der falso, ele vai trazer o resultado de C4. Mas calma, calma. Não adianta você começar a resolver esta, porque eu não quero essa. Primeiro eu quero copiar isso de K1, eu quero copiar para o J2. J2, isso? J2. Lembra do princípio da cópia? Passo 1, repetir aquilo que não muda, aquilo que não sofre variação, aquilo que não sofre variação. Então tá. Tô repetindo aquilo que não sofre variação. Depois eu analiso, passo 2, a variação da coluna. Passo 1 é repetir a parte fixa. Passo 2 é fazer a variação da coluna. E essa variação da coluna, pessoal, variação da coluna, o que você faz? Coluna de origem, K. Coluna destino, J. De K para J é -1, tá? É -1. Estou voltando. B -1, A. Aplica esse -1 em cada referência de coluna. C -1, B. D -1, C. E -1, D. D -1, C. E C -1, B. B. Legal? E agora vamos para o passo 3, que é a variação da linha. A variação da linha funciona assim, ó. Linha de origem 1, linha destino 2. Agora estou indo para frente. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E 3 mais 1, 4. E 1 mais 1, 2. E 4 mais 1, 5. Pronto, agora tu pode te empenhar em resolver essa. Isto aqui é a pergunta, isto aqui é o caso verdadeiro e isso aqui é o caso falso. Vamos resolver a pergunta? A pergunta é A3. Olha para a planilha, olha para a planilha. A3. A3 tem quanto? 3. 3 é maior que B3? B3 é 8, né? 3 é maior que 8? Falso. Meus amigos, eu podia parar por aqui. Eu podia parar por aqui, porque o E só vai dar verdadeiro se as duas forem verdadeiro. Eu já achei um falso. Pode ir para o falso já, pode ir para o falso. Mas tudo bem, vamos resolver bonitinho, não vamos atalhar, vamos resolver, vamos lá. A segunda parte,
volta lá para o quadro branco, volta para o quadro branco. A segunda parte fala sobre, volta aqui, isto, né? A segunda parte fala sobre o C4, C4 é quanto? C4 é 14. 14 é menor que o D4? 17. Sim, sim. Mas não adianta ser verdadeiro aqui. Eu tenho um E. O verdadeiro e o falso, o E, ele joga para o falso. E o falso manda você trazer o quê? O resultado de B5. Comigo, procura lá na tabela, B5. B5 dá quanto? 6. Ufa, demorou, mas chegamos. O resultado, opa, B5, B5. B5, 6. Ok? Isso, fechou? Fechou, né? Aqui era C4, C4 menos 1, B5. Volta lá. Aqui, ó. O resultado de B5, ó, o nosso 6. Cadê o 6? É letra A. Letra A. E aí? Essa deu trabalho, né? Essa deu trabalho. Entendeu, Salete? Tá ok? As demais, meninas, Daniele, tá com a gente ainda? Ok, tranquilo. Opa, Carol, né? O pessoal já até escondeu a câmera. Professor. De pijama já, né? Tá tudo de pijama, né? Não, top, tá bem claro. Ah, beleza. Josimar, conseguiu acompanhar? Tranquilo? Boa, boa. Então tá bom. Então, essa é uma das difíceis, hein? Essa é uma que dá trabalho para resolver. Primeiro tem que copiar, e aí alguns já saem resolvendo de cara. Não percebe que primeiro tem que copiar do K1 para o J2. E aí realmente dá esse trabalhinho. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ó, na verdade, essa aqui é uma questão adaptada, tá? Uma questão adaptada. O texto a seguir foi criado no LibreOffice Writer. Olha o texto aqui, ó. Tá? Daí eu acabei adaptando o texto, né? Acabei adaptando o texto. Peguei um trecho da internet, perfeito? E nesse trecho tem essa imagem aqui, imagem. E você vê que o texto está ao redor. O texto disposto ao redor da tabela, na verdade, da figura, perdão, foi obtido de que forma? Formatando o texto em colunas? Não há colunas aqui. Inserindo no documento quebra de seção? Não. Configurando o alinhamento do texto? O alinhamento ele está provavelmente alinhado à esquerda dos parágrafos. Utilizando o autoajuste ou configurando as propriedades da figura? Pois é esta figura, é a figura que foi alterada a propriedade, porque quando você insere uma figura, você pode alinhar a figura ao texto, você pode pôr a figura no fundo, pode pôr a figura na frente e pode pôr a figura com o texto ao redor. Então, isso são características das propriedades que você vai configurar de uma figura, ok? Então, quando o cara faz uma apostila, um manual e quer colocar um texto ao redor, dá. A gente aproveita melhor o espaço, às vezes, né? Então, você configura para que tenha texto ao redor da figura. Então, isso aqui foram propriedades, né? Características justamente da propriedade da figura. Vamos lá. Resposta, letra E. Letra E. Beleza, uma questãozinha adaptada de uma questão recente aí de texto, tá? Vamos agora para a nossa questão número 5. Nessa questão número 5, pessoal, 3 assertivas. E aí? Quanto aos conceitos básicos de intra e inter, intra
Inter, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos para a primeira? Vamos para a primeira. Os protocolos utilizados na intranet são basicamente os mesmos da internet. Pois é, tem coisas que diferenciam uma rede da outra e tem coisas que igualam. O que iguala? Oferece os mesmos serviços, utiliza os mesmos aplicativos e trabalha os mesmos protocolos. Isso é a parte de igualdade das duas. O que diferencia? A intranet é mais segura, a intranet ela é privada e a intranet ela é voltada à localidade. É uma rede local, é uma rede local. A intra é uma rede local, ok? Então isso é a parte que eu diria que diferencia uma da outra. Mas ali falou de protocolo tranquilo, tá? Protocolo tranquilo é os mesmos. Vamos dar uma olhadinha ali então? Vamos lá. Um tá ok. Um tá ok. Se um tá ok, vou riscar aqui. Vou riscar aqui. E agora? Ó, a chance da 2 tá certa, né? Senão já mata aqui. Tanto na intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser. Bem, o que ele quer dizer com isso? Quando você acessa a internet ou a intranet, você vai usar os mesmos aplicativos. O que você vai usar na internet? Correio eletrônico, você vai usar navegação em páginas. Tu concorda que a navegação em página, eu vou usar um Google Chrome, um Firefox, eu vou usar um navegador, vou usar um browser, e esse browser eu posso usar tanto para Inter como para Intra? Posso. Agora, dizer que ele é a principal é uma das interfaces, né? Mas aqui ele está caracterizando que, no ambiente da rede, o que mais você usa é o serviço de navegação. Então, fiquei meio assim. Mas quanto ao uso ser igual para os dois, isso está ok. Agora vamos ver o seguinte, a 3 vai ser decisiva. Por quê? A internet, ela só existe graças à junção de várias intranets existentes no mundo. O que você achou dessa? Que a Inter, ela só existe em razão das diversas intranets que tem pelo mundo. Primeiro, pessoal, uma das diferenças é que a Inter é pública e a Intra é privada. Então, não faz sentido. A internet, ela tem várias redes locais espalhadas, várias LANs, mas LANs públicas. Então, dizer que a internet depende de várias redes locais, concordo. Mas várias redes locais privadas, não. Porque a internet em si ela é pública. Então, ela não depende da intra, ela depende das redes locais. Então, a 3 está errada. Agora, perceba, se a 3 está errada, eu não tenho nenhuma alternativa para apenas a 1. Então, apesar de ele falar principal, eu não gostar muito desse termo, eu diria que a interface, o navegador, o browser que você usa na Inter é o mesmo da Inter? Sim, mas dizer que a principal interface de trabalho é o navegador, é o browser. E aí? E se eu uso mais na minha empresa e-mail? Aí eu vou usar a figura de um aplicativo cliente, mas aqui é por eliminação, Então eu diria para vocês que não tem alternativa somente para um. Eu vou considerar a 1 e a 2. A 1 e a 2. 1 e a 2, resposta aqui para nós é B de bola. B de bola. Então, só retomando,
Questão número 5, B de bola. Questão número 4, letra E de elefante. Questão número 3, A. Questão número 2, C. E a questão número 1, E. Ok? Fechamos aqui a nossa proposta de 5 questões para a madrugada de hoje. Ok? Só gostaria de lembrar vocês que semana que vem já começa as aulas revisando, né? Já mandei a programação para os colegas, perfeito. Terça-feira tem informática, mas daí é diferente, são 30 questões e começa às 8 horas, né? Começa mais cedinho, né? Começa mais cedo. Essas aulas ficam gravadas, você pode assistir depois. Não esqueça de se cadastrar no nosso canal do YouTube, e aí você consegue sempre acompanhar as notícias, as novidades, né, que tem, tá? E acesse lá também o grupo do WhatsApp para compartilhar as dicas. Combinado? Legal? Gostaria de agradecer a participação dos colegas, tá? Brigadão, Dani, Josiane, Carol, Marcelo, né? Josimar, Salete, obrigado aí a todos e até o nosso próximo evento. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.